Bem-vindos mais uma vez, amigos, aqui do canal Crescer na Fé. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, sabe que nós estamos então falando um pouco do Novo Testamento e ainda estamos acompanhando os escritos paulinos dentro daquela cronologia que nós optamos por comentar aqui durante os nossos encontros. Então, se você já for inscrito no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que muito nos ajuda a melhorar aqui os nossos encontros. Se você não for inscrito ainda, se inscreva e nos ajude também a divulgar mais a palavra de Deus, e assim vamos juntos em comunidade crescer cada vez mais na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, amigos, nós vamos, no encontro de hoje, falar de mais uma das cartas atribuídas a São Paulo, carta paulina. Vamos falar da carta aos Efésios, né? E antes de entrarmos propriamente no comentário desta carta, nós queremos pedir a graça do Espírito Santo para que a gente possa compreender e deixar que esta palavra possa agir em nós, tocar o nosso coração, e que a gente possa crescer aqui no conhecimento do Senhor, acolhendo com generosidade tudo aquilo que a palavra de Deus nos inspirar nessa noite. Então, convido você a rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, aqui do canal Crescer na Fé, a carta aos Efésios, ela muitas vezes ela é comentada, nós podemos encontrar comentários aí a respeito dela, e ela tem uma certa similaridade com a carta aos Colossenses, que vimos inclusive no vídeo, no nosso encontro passado. Também como defendem alguns comentadores, né? Sendo a carta também aos Efésios escrita de Roma durante o cativeiro de São Paulo, foi escrita então aí em torno de 61 a 62, então seria uma carta propriamente paulina. Outros vão considerar que ela pode ter sido escrita entre 90 a 100, portanto já não seria propriamente de Paulo, mas de um discípulo de Paulo, da comunidade paulina, não é? Portanto, também já não seria a carta do cativeiro. Mas, enfim, o que nos é importante é entender o que ela traz enquanto orientação para a comunidade cristã. Mas o primeiro ponto que nós queremos destacar, que Éfeso, com certeza, é uma região, uma cidade muito importante, não só dentro do próprio Império Romano, mas também para a comunidade cristã. Ela está muito ligada a Paulo, vai estar ligado ao apóstolo João, vai estar ligado pela tradição à própria Mãe de Deus, não é? A Maria, Nossa Senhora, que muitos defendem que viveu lá por muito tempo, não é? Enfim, com certeza foi um centro muito importante para a vida cristã.
Atos dos Apóstolos vai nos relatar quando Paulo passou por lá, inclusive ficando preso durante um tempo, porque Paulo ele tem um incidente relacionado com aqueles fabricantes de estatuetas da deusa Artemis, e portanto Paulo, quando faz a libertação daquela moça que estava até então possuída por aquele espírito, né? Que dava muito lucro aos seus dominadores, e cessando isso, evidentemente, Paulo passa a ser perseguido e ele então é encarcerado por conta disso, e Paulo consegue evidentemente escapar, mas, ou seja, Éfeso é um lugar que está muito ligado então à história de Paulo e evidentemente aí da fé cristã. Mas então a nossa história com a carta aos Efésios, ela nos remete primeiramente a Colossenses, porque a carta aos Colossenses, no seu capítulo 4, lá no versículo 16, vai nos dizer o seguinte. Eu peço que você acompanhe comigo aí esse trecho, que vai nos dar alguma indicação desta carta aos Efésios. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: depois que esta carta, ou seja, a carta aos Colossenses, depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia, e dizei a Arquipo: atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumprindo-o bem. Ou seja, aqui Paulo dá duas recomendações. Ele pede para que a carta aos Colossenses seja lida também na igreja de Laodiceia, e ele pede que também seja lida a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. E é aí que nós fazemos uma certa junção ou uma certa conexão com a carta aos Efésios. Porque dependendo da tradução que você tenha, por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. No endereçamento desta carta, como é típico das dos escritos paulinos, vai dizer aqui o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Só que aqui nessa tradução ele não diz normalmente aos santos que estão em Éfeso, porque manuscritos antigos normalmente traziam, muitos deles, os mais antigos, esse trecho numa lacuna. Então isso nos leva a crer que esta carta pode ter sido exatamente aquela carta a qual Colossenses se refere, que foi a carta que foi escrita para Laodiceia, ou então foi uma carta de um modo geral que deveria ser lida em várias comunidades. E, portanto, quando ela for direcionada a uma determinada comunidade, aí então ela teria que ser destinada. E então o correspondente desta carta deveria direcioná-la. Por exemplo, quando fosse para Éfeso, ele deveria escrever então aos santos de Éfeso ou aos santos de Laodiceia. Então, é só para que a gente possa, de uma certa maneira, contextualizar a destinação desta carta, porque em outras, Paulo normalmente ele especifica os destinatários destas suas cartas. Aqui no caso da carta
a Éfeso nós não temos, ou dependendo pelo menos da sua tradução, pode não estar expressamente escrita desta forma. Mas o que nos importa entender, além disso, é claro, é o que esta carta, na verdade, ela traz para nós de importante. Como dissemos, a carta aos Efésios, ela tem, além dessa questão do endereçamento, que pode ser exatamente aquilo que é mencionado na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, nós temos bastante similaridade em termos de conteúdo entre Efésios e Colossenses, nas exortações, nos assuntos que são discutidos na carta, mas existe, digamos assim, uma espinha dorsal em cada uma dessas cartas. Se você acompanhou o nosso vídeo passado, você vai poder se lembrar que nós identificamos a carta aos Colossenses como uma carta cristológica, ou seja, ele fala da centralidade de Cristo frente os perigos das falsas ideologias ou gnoses ou linhas filosóficas, vamos dizer assim, ou qualquer corrente religiosa que não se alinhe ao fundamento que é Jesus Cristo. A carta aos Efésios, embora estruturada de forma semelhante à carta aos Colossenses, nós vamos perceber que ela também tem uma espinha dorsal, ela tem uma centralidade. Só que a carta aos Efésios, a centralidade dela está numa linha mais eclesiológica, ou seja, ela trata bastante da questão da igreja ou da comunidade. Ela fala da centralidade de Cristo, ela fala, mas ela faz um acento, ela acentua muito a relação com a igreja. Portanto, se Colossenses é uma carta cristológica, de certo modo nós podemos dizer que a carta aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica, é uma carta para a igreja. Acompanhemos alguns trechos dessa carta, onde nós vamos poder identificar um pouco isso que estamos falando. Ela, óbvio, não vai deixar de falar do fundamento que é Jesus Cristo, mas ela faz uma correlação muito direta, muito profunda e muito íntima a respeito de Cristo e da sua igreja. Logo no começo, no capítulo 1, no versículo 3, lembre-se que também a carta aos Colossenses, logo no início, havia o que nós chamávamos do hino cristológico. Tudo era centrado em Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Aqui nós também vamos ter um hino centrado em Jesus Cristo. Veja a similaridade entre os dois escritos. Então aqui também nós temos este hino, mas que se dá agora através da igreja. E ele diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, a centralidade, como dissemos também, em Cristo, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia
que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude. Há de, em Cristo, encabeçar todas as coisas, semelhante ao que vimos na carta aos Colossenses, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos a sua herança, a fim de servirmos para o louvor e glória. Nós, o que já antes de vós esperamos em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é penhor da vossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Vejam, então ele está dizendo aqui que todo esse tesouro, essa graça, ele nos reservou no seu amado, em Jesus Cristo, nele. E é em Cristo que ele opera toda esta graça. Agora, continuando toda esta carta, ele vai dizer que tudo isso Deus nos dispôs agora, no tempo presente, através do que nós poderíamos chamar de um certo sacramento da graça, que vai ser a igreja. Ou seja, através dela, Deus continua a distribuir a sua graça, continua a nos dispensar toda essa riqueza de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e que é o próprio Cristo, não é? Então ele continua dizendo que tudo isso ele fez operar em Cristo. E já no versículo 20, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita no céu, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja. Veja, aqui ele fala dessa configuração já da igreja. Ou seja, a graça de Cristo, ela vai se conformando, ou seja, ela vai sendo disposta através daquilo que a carta vai como que chamando, como na carta que Paulo escreve aos Coríntios, como o corpo místico de Cristo, que é quem? A igreja. Ele vai dizer então que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. Então nós começamos a perceber que toda esta graça que ele, na verdade, vai nos dispor, ele vai nos conceder e vai continuar derramando sobre nós através deste dom, deste meio que ele mantém, que é exatamente a igreja, não é? Cristo vai continuar agindo através exatamente da igreja. E tanto é isso que Paulo vai dizer que este mistério de Cristo, do qual ele é ministro, ele acontece através exatamente por meio da igreja. No capítulo 3, Paulo vai falar algo a respeito. Eu vou ler esse trecho para que você possa acompanhar aí comigo. Então, no capítulo 3, quando Paulo fala deste mistério, veja que lá em Colossenses, Paulo também falava de um certo mistério, mas o mistério de Cristo não é o mistério daquele que a gente simplesmente especula, sonda, não. O mistério de Cristo é diferente, é um mistério que se revela a nós, que se dá a conhecer, é um mistério do qual se aproxima
Não é? Ele se aproximou de nós e nós nos aproximamos dele e então entramos em relação com esse mistério e, portanto, por ele somos agraciados. E Paulo então continua: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, este mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto dentre os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes. E olha o que ele diz: por meio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança pelo caminho da fé em Cristo. Por isso vos peço que não vos deixei abater por causa das minhas tribulações, por vós. O que era para vós deve ser motivo de glória. Deve ser motivo de glória. E aí Paulo faz uma oração. Por esta razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vos sejais fortalecido em poder pelo seu Espírito, no homem interior, assim como a carta aos Colossenses dizia, renovar o homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agido em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente de tudo o que nós podemos pedir ou conhecer. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, mais uma vez, nós percebemos que Paulo traz todo esse mistério, essa realidade de Cristo manifestado, inclusive no seu próprio ministério, e que ele agora reconhece que o meio pelo qual Deus continua dispensando isso é através da igreja, da comunidade. E não é à toa que Paulo, quando vai falar no final dessa carta, exortando sobre a relação, inclusive familiar, ele usa o exemplo do casamento. Quando ele vai dizer, marido, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e quando ele vai dizer, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E ele vai concluir exatamente dizendo isso. Este mistério é grande, e eu o trato, e eu o falo em relação a Cristo e a sua igreja. O mistério de Cristo com a igreja,
Ou seja, essa a relação esponsal de casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, caríssimos amigos aqui do canal Crescer na Fé, essas duas cartas é como se fossem um complemento. Na carta aos Colossenses, Paulo vai falar dessa centralidade de Cristo face às perigosas influências gnósticas ou filosóficas. Aqui ele vai novamente falar dessa centralidade de Cristo, mas ele vai dizer que tudo isso hoje ela é dispensada através da realidade dessa relação de Cristo com o seu corpo místico, que é a igreja. Ou seja, a graça de Deus acontece através da igreja. Então, que você possa também, nesta leitura, aprofundar e redescobrir a graça da pertença a este corpo místico de Cristo, que é a igreja dispensadora dos bens e das graças do Senhor. Que você fique na paz de Deus e faça um bom proveito e até o próximo vídeo.